Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria tratar de um tema que ainda é um tema muito delicado no nosso país, que é o tema do racismo. E eu faço isso por uma série de razões, né? São os fatos que estão aí, evidentemente que também pelo fato de termos recebido como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, um estudante da Universidade Federal do Ceará, o Lucas Aquino, que eu vou trazer esse fato já foi noticiado pela imprensa, tá certo? E também porque amanhã é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E se existe racismo, vereador Rutimar, Vossa Excelência inclusive apresentou um projeto, quero parabenizar Vossa Excelência, para o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, porque é o dia que se celebra o maior guerreiro contra a escravidão, que foi Zumbi, tá certo? De Palmares, do Quilombo dos Palmares. Eu queria colocar exatamente os casos que nós estamos vivendo no nosso país, né? O Brasil é um país em que o racismo está entranhado. As pessoas nem se apercebem na forma de tratar, no preconceito, na piada, na cultura, mas também no aspecto econômico e no aspecto social. Vejo esses dados como são graves. 70,8% das pessoas em situação de pobreza são negras. Apenas 8% dos jovens de 18 a 24 anos que têm acesso à universidade são negros. Apenas 8%. Só 3% dos eleitos se declaram negros. As mulheres negras, tá certo, corresponde o salário delas a 44%, tá certo, dos homens brancos. Tá? O Brasil tem quase 60 mil homicídios por ano. No Brasil a gente tem uma guerra civil não declarada, essa que é a verdade. Se nós compararmos as mortes no Brasil com as mortes em outros locais do planeta que estão em guerra, como a Síria, como o Iraque, como a Palestina, só para dar 3 exemplos numa mesma área, nós vamos ver que no Brasil é muito mais grave isso. 60 mil homicídios por ano, tá certo? E houve uma queda. A queda dos brancos, né, foi de 19 mil para 14.928 anuais, enquanto que os homicídios de negros aumentou de 30 mil para mais de 41 mil. Tá? Houve queda também no assassinato de mulheres brancas, mas houve acréscimo no assassinato de mulheres negras. Tá? E aí eu acho que algumas datas são importantes a gente fazer essa referência. Né? Claro que isso aconteceram em novembro, está muito próximo, né? Mas nós tivemos, a respeito do dia 20 de novembro, que se comemora a consciência negra e Zumbi dos Palmares, a marcha das mulheres negras em Brasília, no dia 18 de novembro, que inclusive foram agredidas por aspas, manifestante, que era um policial, tá certo? Que estava acampado no Congresso Nacional. E aí é preciso a gente mostrar os casos recentes para que a gente entenda como o racismo ainda é forte no Brasil. Homem é preso após homenagear entregadores negros com banana. No pleno dia da consciência negra, tá certo? Tá certo? Se houve esse caso em que 2 trabalhadores receberam bananas, né, no dia da consciência negra, como aspas, uma homenagem racista, né, feita a eles mesmos. Um padre, porque a gente pensa que esse caso não acontece na religião, acontece na religião também. Um padre negro, tá certo, sofrendo racismo, né, e que teve que ser transferido lá em São Paulo, né, na cidade de Adamantina, exatamente porque enfrentou e sofreu o preconceito dos ricos e conservadores de sua cidade. Era bom eles assistirem o Alto da Compadecida, tá certo? De Suassuna, onde Deus é negro, Jesus Cristo é negro e todo mundo toma um susto naquela hora, né? nesse belo
esse belo conto e que também se transformou num belo filme, né, do Ariano Suassuna. Professor da Univasf, tá certo? No Vale de São Francisco, é agredido com tapa na cara por policial militar em Juazeiro da Bahia. O caso dos refugiados, né? E aqui no Brasil e aqui no Ceará, em Fortaleza especificamente, nós temos muitos angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, que são africanos de língua portuguesa, que vêm muitas vezes aqui para estudar e que têm sofrido no dia a dia também, né, os casos de racismo. E agora eu queria ficar no caso de racismo que ocorre dentro da Universidade Federal do Ceará. Universidade que alguns de nós aqui, eu me incluo, né, estudamos. Eu fui aluno da graduação de Direito, né, fui depois aluno do curso de mestrado, tenho uma afeição muito grande e uma gratidão muito grande à Universidade Federal do Ceará. Fui presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua na época da sua implantação, né, da sua reconstrução, né. Minha irmã é professora do curso de letras, mas infelizmente o racismo está também dentro da universidade, que no nosso entendimento, apesar de já ter havido uma reunião, tá certo? Ainda existe o caso do racismo institucional, que nós vamos ver o que é. O estudante é o Lucas Aquino, tá aí a foto dele, pode passar o próximo, tá certo? Ele é do curso de Engenharia de Pesca, né? E vem sofrendo ameaças e perseguições, primeiro porque começaram nas redes sociais, tá certo? A agredi-lo, a violentá-lo, porque isso é uma violência. E depois, porque ele não aceitando isso, porque feria e fere a dignidade da pessoa humana, passou, né, a ser atacado, não é? Pelos mesmos colegas. Então, volta aí um pouquinho, né? Então, está muito pequeno aqui para a gente ver, mas, tá certo? As postagens são todas depreciativas. Nego não tem o que fazer, está na hora do humor negro do dia, tá certo? E aí no seguinte, inclusive, é mais agressivo ainda, pode passar o próximo, tá certo? Que há uma foto dele ao lado de um negro, ao lado de um chimpanzé, né? E outra foto, tá certo? É uma foto da organização racista americana, que é a Ku Klux Klan, tá? Que exatamente é responsável por mortes de negros nos Estados Unidos e que age com muita violência, né? Então, inclusive essa postagem foi feita pelos colegas dele exatamente em função de ele não ter aceito, de ele ter levado o caso para a ouvidoria da universidade, de ele ter levado o caso para a reitoria da universidade, que acabou só se movendo, tá certo? Em função de uma série de entidades, além da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, tá certo? Do escritório Frei Tito, da Assembleia Legislativa. Ele levou o caso para a Polícia Federal, né? O Fórum Justiça também está acompanhando. Antes da gente ver aqui quais as propostas que foram levadas, tá certo? Aí mais postagens, tá certo? Que mostram, inclusive, tá certo? Esse caso de racismo. É bom a gente voltar para entender, não é? Para entender o que é o racismo institucional. Né? A gente pensa que o racismo ele não está institucionalizado. A gente pensa que o racismo é uma atitude de uma ou outra pessoa. Mas, na verdade, o que acontece no Brasil é que ele está entranhado, como eu falei, na sociedade e nas instituições, vereador Alípio. Então, o que é que diz a definição de racismo institucional? Que é exatamente um fracasso coletivo das instituições em promover um serviço profissional e adequado às pessoas, né, por causa da sua cor.
O que acontece é que o negro e a negra são sempre vistos como suspeitos. O olhar é um olhar diferenciado, tá certo? E muitas vezes ele é o primeiro a ser abordado. Nós tivemos um caso aqui de uma pessoa que é da minha amizade, né? Que é a Cristiane Faustino, que é do Instituto Terra Mar, que é, vamos dizer, uma referência importante da luta contra o racismo ambiental, que é secretária da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, e ela, voltando de uma viagem internacional, vereador Rutimar, ela foi a única a ser revistada. A única a ser revistada, porque ela era a típica negra, tá certo? Que os policiais federais acharam que era, por isso só, ela já seria suspeita, tá certo? E passou a ser vexatoriamente, tá certo? Vexatoriamente discriminada, né, com essa situação. Então, o racismo institucional, ele tem essa questão, tá certo? Que está ligado às próprias instituições reproduzindo, tá certo? Esse racismo. E aí, o Lucas esteve aqui no dia, caso Lucas Aquino, esteve aqui conversando com a gente no dia 19 de novembro, né? Naquele dia, ele disse claramente, e nós temos que dizer isso aqui também: não estou recebendo apoio institucional da UFC. Estou vendo aqui, inclusive, tem algumas companheiras negras aqui que estão acompanhando o nosso pronunciamento e que devem sentir na pele, no dia a dia, o que é o preconceito da sociedade brasileira. Para ter o meu direito de frequentar o curso e a minha integridade física e moral resguardada. Há um mês, dizia ele, no dia 19 de novembro, formulei denúncia na Ouvidoria Geral da Universidade e procurei todas as instâncias e autoridades acadêmicas solicitando apoio e nada foi feito. Não havendo sequer uma reunião, ela acabou acontecendo, tá certo? No dia 24 de novembro, por conta, inclusive, de todas essas denúncias, para mediar o conflito. Estou sendo obrigado a conviver e ser hostilizado por pessoas que violaram os meus direitos. Na última quinta-feira, tá certo? Alguém, de forma covarde, se aproveitando das árvores do campus do Psi, gritou: volta para a Bahia, macaco cotista. Dois preconceitos juntos, contra aqueles que é uma conquista da sociedade brasileira, tem acesso às cotas, né? As cotas são importantes porque elas são discriminações positivas, né? Uma política exatamente de inclusão em função de toda essa situação de racismo, tá certo? E, tá certo, mandando voltar para a Bahia porque, né, o Lucas é baiano. Veio estudar aqui, vejam a ironia, veio estudar aqui porque soube que o nosso curso de engenharia de pesca da UFC é um dos melhores do Brasil. E de fato é. Mas infelizmente teve e está tendo que conviver com todo esse preconceito. Além da própria universidade, Lucas procurou a Polícia Federal, a Defensoria Pública da União, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção Racial do Governo do Estado, que também está acompanhando através da professora Zelma, tá? O Centro de Referência de Direitos Humanos, a Controladoria, a Ouvidoria Geral do Estado, tá certo? E também o Escritório Frei Tito, que vem acompanhando essa questão através da advogada que é da RENAP, a advogada Luana Marley. E aí, essas entidades, porque nós temos aqui, vereador Iraguaçu, vereadora Germana, nós temos aqui no Ceará algumas entidades muito importantes da luta antirracista, não é? Eu quero ressaltar, inclusive, o INEGRA, que é o Instituto Negra do Ceará, que teve uma participação fundamental no caso da Miriam França, que também foi vítima de racismo há um ano atrás, quase um ano atrás, dia 24 de dezembro, quando foi presa, injustamente acusada da morte da turista italiana Gaia Molinari. Pois bem, essas foram as propostas apresentadas à reitoria. A reitoria está por dar essa resposta. Demonstrando, vereador Juvenil, que o movimento social de direitos humanos, o movimento social
das mulheres e dos negros, tá certo? Não só denuncia o racismo, como também apresenta propostas concretas para que ele seja superado. Então veja, primeiro, a instauração de uma comissão de direitos humanos na Universidade Federal do Ceará, exatamente para tratar de todas as situações, porque nós temos também o machismo, né? Outro dia eu estive no Departamento de Geografia e estava coberto de cartazes. Concluir, vereador. Vou concluir. Machismo não passará na UFC, tá certo? O meu tempo que está concluído são os primeiros 15. Eu queria pedir... Eu queria Vossa Excelência, deixa eu convocar dois vereadores. Vereador Vereador Giovanni vai falar? Vereador Giovanni, pode trocar? Posso falar na sequência. Então, eu ceder logo os 10 minutos, vereador João, sem nenhum problema, vereador. Tá bom, obrigado, presidente. Obrigado, vereador Giovanni, tá certo, pela sessão. Então, presidente, e os que nos acompanham nesse momento, essas propostas, nós estamos aqui, tá certo, para, com todo respeito à Universidade Pública Federal do Ceará, fazer a cobrança pela implantação. A primeira, eu dizia, é a implantação da Comissão de Direitos Humanos, para analisar todos os casos de violação que existem dentro da universidade. A segunda, um mecanismo administrativo e disciplinar para o recebimento dessas denúncias. Efetivamente, tá certo? Não é que nós estamos aqui atrás de uma política punitiva, de criminalização, mas é preciso que esses estudantes que cometem isso entendam, inclusive, que do ponto de vista da conduta deles, se configura num crime. Não é? A lei Afonso Arino já trata sobre o crime de racismo no Brasil, tá certo? E eles precisam ser, vamos dizer, advertidos e, em alguns casos, até ser punidos dentro da própria universidade. A revisão do Estatuto da UFC, exatamente para a garantia da proteção, né, dos direitos humanos e o combate ao racismo, machismo, homofobia, xenofobia e outras discriminações. Um trabalho socioeducativo. Veja, pode até parecer um pouco contraditório. Nós estamos falando de uma instituição de ensino, de uma instituição de educação. A educação não é meramente a educação formal, aprender as disciplinas da engenharia de pesca, do direito, das ciências sociais e da comunicação. Nós estamos falando da educação num sentido mais amplo. A educação, inclusive, para os direitos humanos, para o respeito à dignidade da pessoa humana. Então é preciso que haja, tá certo, um trabalho, né, socioeducativo. Durante a semana de integração, que é a época dos trotes solidários, né, que se pense também, né, o debate sobre o racismo. Realização de reuniões de trabalho com a comunidade acadêmica. E uma campanha mesmo a ser levada à frente, tá certo? Com debates, com cartazes, com eventos, tá certo? De combate ao racismo e de fortalecimento da identidade negra no Brasil. Voltando à questão do racismo institucional, há hoje a constatação, né, pelo Conselho de Direitos Humanos, tá certo? De que ele faz parte, como eu já falava, da própria caracterização da sociedade brasileira. O Brasil não pode ser chamado de democracia racial. Algumas pessoas dizem, não, o Brasil é uma democracia racial. O Brasil é o país das 3 raças. Não é verdade. Tá certo? Os dados que eu falava no início e que estão reforçados agora, mostram, evidentemente, que há uma institucionalização do racismo. O desemprego é 50% maior entre os afro-brasileiros, tá certo? Isso está constatado nesse relatório. E a educação, veja, é uma das áreas maiores aonde tem discriminação. E aí, pessoal, para concluir aqui, né, já finalizando, se há um segmento em que esse racismo é, inclusive, letal, é exatamente a questão da segurança pública. Eu dizia da dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de acompanhar o noticiário. As matérias que saíram sobre aqueles 5 jovens no Rio de Janeiro, em Costa Barros, que saíram para comemorar o primeiro salário de um deles, tá certo? Meninos de 17 a 21 anos aproximadamente.
metralhados, sem que eles tivessem feito nenhuma reação à ação da polícia. Coisa de 70, 80 tiros, né, que executaram aqueles meninos, né? A dor de ouvir, tá certo? Um pai falando do menino que estava, né, celebrando aquele primeiro contrato, aquele primeiro emprego, tá certo? A necessidade de que se tenha que dizer que eles não eram envolvidos no tráfico. Ah, se fossem envolvidos, poderiam ser assassinados. A mesma coisa aconteceu aqui com a chacina de Messejana. A mesma coisa, né? Aonde mais de uma dezena de jovens aqui foi assassinado, tá certo? E até agora nós não temos os culpados, embora, volto a dizer aqui, confie no trabalho da controladoria, porque conheço, né, a determinação e a personalidade da doutora Socorro França, né, e que já anunciou que são 35 policiais, jovens negros e pobres da periferia, a maioria deles com nenhum envolvimento, mas ainda que tivessem, o processo é o processo de prisão legal, de direito de defesa e de condenação se a pessoa é culpada. No Brasil, nós temos uma pena de morte pior do que a dos países que têm a pena de morte. Porque eu sou contra a pena de morte. A minha formação humanista e a minha formação cristã repele a pena de morte. E eu me choquei e me solidarizei com a família daquele brasileiro preso na Indonésia. Mas veja, na Indonésia, aonde a pena de morte existe e aonde brasileiros foram executados, há um processo legal, há um direito de defesa, há um julgamento e há até a possibilidade do presidente da República de transformar a pena de morte em pena de prisão perpétua. Aqui não. Aqui muitas vezes maus policiais que não têm formação em direitos humanos, tá certo? Acabam se transformando em promotores, juízes e carrascos de uma pena de morte não legalizada, mas infelizmente institucionalizada. E isso, na verdade, está ligado a uma ideologia que é a ideologia da militarização das polícias, que aonde em um documento da Escola Superior de Guerra de 1988 já se falava, tá certo, de extermínio, de morte, tá certo, do que seriam considerados, né, bandidos a serem eliminados, né, nas nossas favelas. Inclusive há a compreensão de que a presença das tropas brasileiras no Haiti, do Exército, é justamente para o treinamento delas no enfrentamento dessa guerra aos pobres, em que se transformou a falsamente chamada de guerra às drogas. Então há um projeto político, tá certo, que pensa o genocídio, tá certo, que pensa a violência como a política central do Estado brasileiro e que a ela se soma uma política de higienização ou de gentrificação. Que a época dos grandes eventos, dos megas eventos, como são a Copa do Mundo, tá certo, e as Olimpíadas, há um crescimento desse extermínio da juventude pobre e negra no nosso país. Então, eu chamo a atenção desses dados todos, aqui já indo para a nossa conclusão, exatamente para, vamos dizer aqui no bom sentido, provocar a nossa universidade pública, a nossa Universidade Federal do Ceará, para que esse caso do Lucas Aquino seja abraçado como um momento de virada da Universidade Federal do Ceará, de não aceitar, de não naturalizar o racismo de que ele foi vítima, de ver como punir aqueles, tá certo, maus alunos, preconceituosos, intolerantes, tá certo, que ferem a dignidade do Lucas
com essas postagens e com essas agressões. Mas, acima de tudo, da universidade aproveitar desse episódio para ela montar estruturas que sejam efetivamente estruturas que possam não só combater o racismo dentro da universidade, mas, acima de tudo, tá certo? De criar uma nova cultura. É disso que nós estamos precisando. De uma cultura de paz, de uma cultura de justiça, de uma cultura de respeito, aonde não haja nenhum ato de intolerância, de discriminação e de violência por conta da cor de uma pessoa, por conta do gênero de uma pessoa, por conta da orientação sexual dessa pessoa, por conta da origem dessa pessoa, por conta da classe dessa pessoa. Somos todos humanos. Somos todos humanos. Somos todos irmãos e irmãs um dos outros. E essa é a política que nós temos que fazer. Todo repúdio a qualquer forma de racismo e intolerância. Toda solidariedade ao Lucas Aquino. Muito obrigado.